nos domínios da mediunidade, capítulo 20, mediunidade e oração. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava aflitiva dispneia, ou seja, dificuldade de respiração, né? A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Porém, ao lado da enferma, uma entidade de aspecto desagradável exibiu uma face de perturbação e sofrimento, e mantendo-se, ligando, a ela e agravando seus tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodava junto à doente, com insuperável ternura, procurando esquecer de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestativo: temos aqui nossa irmã Elisa em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas do corpo carnal. E esse homem, de triste apresentação que está à sua cabeceira? Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Esse é um infeliz filho de nossa veneranda amiga. Há muitos anos, distanciado da experiência física, ou seja, aquele espírito com um aspecto alucinado, foi filho dessa senhora que está em processo desencarnatório. Teve a infelicidade de se atolar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. Porém, a mãe se lembra dele como se fosse um herói e o chama incessantemente. Retém o infeliz ao pé do seu próprio leito. Então, é um caso de obsessão do encarnado para o desencarnado. Ou seja, ela lembra dele o tempo todo e o chama constantemente. Ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e nos recomendou serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. Agora, a prioridade era o problema de Anésia. Realmente, a pobre senhora de fisionomia fatigada acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia louca, distante. Anésia se desfez em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior? A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada por indescritível carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, abraçou a mãe, convidando-a à oração. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas, mas Marcina e Marta alegaram que o aniversário de uma companheira de trabalho exigia que elas saíssem por alguns minutos. A dona da casa sentou-se ao lado da enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se imprimia no seu mundo interior. Os dardos de tristeza que dilaceravam sua alma desapareceram diante dos raios da branda luz que se exteriorizavam do seu coração. Desde esse instante, como se tivesse acendido uma lâmpada em plena escuridão, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, aproximando-se dela, como doente solicitando medicação. Nenhum deles percebia nossa presença, e diante de nossa curiosidade silenciosa, Aulus esclareceu. São companheiros que trazem ainda à mente, em teor vibratório, idêntico ao da existência na carne. Esses espíritos, não ouvem o pensamento porque ainda não conseguem, mas eles ouvem a nossa voz.
Por isso é importante fazermos nossas orações em voz audível, não em silêncio. Fazemos nosso evangelho em voz audível, mesmo que a gente está fazendo sozinho. Quer dizer, a gente sabe que não está fazendo sozinho, mas modo de dizer, né? Ah, só tem eu encarnado, então eu vou fazer mentalmente. Não. Esses irmãozinhos, eles não entendem ainda a nossa mente, não ouvem a nossa mente. Então nós precisamos falar. Na fase em que se encontram, se ajustam mais depressa com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de vibrações ainda respiram. Todos os que se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação da prece de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem, ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Ou seja, por sintonia, são atraídos à oração e conseguem receber ajuda, porque estão no raio de ação da oração. Então, é a esses espíritos que ajudamos orando e fazendo evangelho com voz alta, mesmo sozinhos. Quanto valor num insignificante ato de fé. Não, né? Nunca uma oração é insignificante. Estamos falando de oração verdadeira, daquela que é feita com o coração, com fé, oração de verdade. Ela se transforma numa energia que envolve todo o entorno daquele que faz a prece. O assistente afagou a cabeça inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho, mas a morte o obriga a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso. Mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que vigiava bondosa os seus movimentos. Então, em todos os livros que estamos estudando, né, e que vamos estudar ainda, quantas vezes André já nos disse que nunca estamos sozinhos. Quando a oração é feita com fé, quando a pessoa está fazendo uma leitura ou fazendo um evangelho, ela está sempre assessorada por seus guardiães, por seus mentores, por espíritos amigos, para que a página seja aberta naquilo que ela precisa ouvir, naquilo que ela precisa receber como mensagem. E como a gente está sempre rodeada daqueles que estão na mesma sintonia, eles também precisam dessa lição, né? Por isso que serve para nós e para eles. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Não é o acaso, é a ajuda que pedimos ao plano espiritual chegando até nós, certo? Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, que com isso buscava socorrer o coração atormentado de Anésia. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência.
Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo, para si mesma, Anésia adiantou: Sim, minha filha, estamos sozinhas porque vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendia um novo ânimo nas almas presentes, ávidas, quer dizer, sedentas, né? De luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Então, nunca estamos sozinhos. Quando fazemos o evangelho no lar, estamos nos beneficiando e beneficiando aqueles que foram atraídos por sintonia e aqueles que foram trazidos para aproveitarem conosco o assunto a ser estudado. Terminada a tarefa, Márcia se despediu da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, Anésia se viu a sós com a mãe semi-inconsciente. Acariciou seu rosto enrugado e pálido, acomodou sua cabeça suarenta nos travesseiros e se deitou ao lado dela, como que procurando pensar. Aulus fez significativo gesto a Teonile e exclamou: Este é o momento exato. Cuidadosamente, ambos começaram a aplicar passes sobre a sua cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia se viu presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Porém, não parecia tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Por quê? Porque antes da oração ela estava pensando no marido, na amante, estava, portanto, com pensamentos infelizes. Centralizada no afeto ao marido, Jovino, constituía para ela obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e nos lançou significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Então, nosso GPS se chama sintonia. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Os espíritos que nos amam nos acham. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fez nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não percebiam a nossa presença. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, ao sabor do ar leve da noite, o assistente a abraçou paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho: Minha irmã, recomponha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual, e estamos aqui, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se. Não perca a esperança.
E a pobre criatura em lágrimas disse: Esperança, fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que não respeita os compromissos do casamento. Mas por acaso você imagina que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a se eternizar no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que ambas as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento do futuro. Você ignora que no educandário existem professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? A interlocutora, chamada Abrios, parou a lamentação. Ainda assim, após olhar o nosso orientador com estranha confiança, alegou triste. Mas Jovino... Aulus, porém, cortou sua frase acrescentando: Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho? Então, normalmente a família carnal é para reajuste. Sabemos disso, né? Somos alunos e professores, como ele falou. Ou seja, uma hora nós ensinamos, outra hora nós aprendemos. Estamos num processo de aprimoramento. Muitas vezes temos o privilégio de escolher as provas. Façamos jus a isso. É um processo doloroso, mas vale a pena. Nem sempre a mulher poderá ver Aí ele continua, né? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado. Desculpa. Com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para se reerguer, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim filha do coração, que lhe requisita tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É a luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor de ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor confiou às suas mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada por parasitas ou pelos vermes da morte, mas nada há de recear se a jardineira está vigilante. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia se voltou para ele como uma doente agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice: Sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Vejo nela a perturbação e o fel de nossa casa. Parece um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. Ela também é nossa irmã, vitimada por lamentáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo sua influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, se transformou no inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Tenhamos compaixão por ela. Seu despertamento será terrível. Compaixão? E que outra melhor represália senão a compaixão? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros,
Não seria mais certo deixá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a mão inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Então, se quisermos ser perdoados por Deus, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Porque na oração que Jesus nos deixou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos inimigos. É a nossa proposta diária, que sejamos perdoados na medida que perdoarmos. Temos que fazer a nossa parte. De acordo com a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, lembre-se dela em suas preces e em suas meditações como uma irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não adquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no passado? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no amanhã? Nossa mãe, nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que aumente em nós o mérito moral. Ou seja, não sabemos por que os três estão reunidos. Não sabemos se é um reajuste do passado. Não sabemos o que ele ou ela fez para essa mulher. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Anésia, parecendo uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência. E Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa da sua segurança. A mãezinha enferma e as filhas reclamam seu amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida retornou à casa. Nós a vimos despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que teve conosco. Em verdade, só conseguiu alinhar fragmentadas lembranças, mas se reconheceu reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos invisíveis tivessem lavado sua mente, dando-lhe uma compreensão mais clara da vida. Então, quando somos instruídos, ajudados durante o desdobramento do sono, voltamos com lembranças fragmentadas e não vemos significado lógico, mas nossa lembrança espiritual é plena. Por isso, acordamos mais bem dispostos, acordamos com ideias, com resoluções. André já nos disse isso até em outras obras também, né? Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente como pessoas que lhe exigiam tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava agora de seu espírito. A compreensão da irmã superou o desequilíbrio da mulher. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que constituíam a riqueza de seu coração?
Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Sim, de certo a pobre criatura que perturbava o seu marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou à medicação da mãe. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que o Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na elevação. Indicando a dona da casa, agora em serviços no aposento, meu colega observou: vemos então a nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. O orientador disse: como acontece a milhões de pessoas, ela detém consigo recursos mediúnicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo a ela a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Ou seja, somos responsáveis pelo uso da nossa mediunidade. Usamos a mediunidade para o bem ou para o mal. Novamente lembrando, é uma questão de sintonia. E pela prece, busca solução para os enigmas que lhes flagelam a existência. Aulo sorriu e acrescentou: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas conseguiu modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada nos seus alicerces morais, a velhinha doente se aproxima da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E o espírito transformado, naturalmente, transforma as situações. Isso, gente, é importantíssimo ter em mente. A oração não nos livra do problema, ela nos ajuda a nos modificarmos, fazermos nossa reforma íntima, sair do vitimismo que paralisa, compreender e seguir em frente, mudando nossa vibração, mudamos nosso entorno, porque a sintonia muda, atraímos outro tipo de companhia. E como se diz, cada pessoa que se eleva, eleva o mundo. Porém, o assistente interrompeu-se e nos lembrou o horário da volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Manifestei o desejo de analisar o corpo, mas o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco na tarefa de assistência à velhinha na próxima noite. Então, quantas vezes nos perdemos em atitudes de agressão, de revide, como se fôssemos resolver o problema, quando a lei do universo é exatamente o contrário, é a lei do amor. Ganha quem ama mais, não quem agride. Não ter sangue de barata é olho no olho, dente por dente. Exatamente o que Jesus disse para deixarmos de fazer, ou seja, não se vingar. Há 2000 anos ele nos pede isso. Precisamos orar sinceramente para podermos ser auxiliados e com isso nos fortalecermos para fazer nossa reforma íntima, elevar nosso padrão mental para mantermos sintonias com os bons, nos conscientizarmos que os problemas estão aí para nos ajudar, que a oração não vai tirar nenhum problema de nós, não vai modificar nada, nem ninguém, a não ser
a nós mesmos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.